Olá, bora gravar o vídeo da semana passada. Eu tô em atraso de novo, né? Vai entrando o semestre e vai ficando difícil gravar os vídeos. Mas é o vídeo 24, um vídeo que se propõe a discutir literatura e como é que a literatura e a filosofia estão ou não conectadas. Vou chamar a atenção aqui para o fato de que, em vários momentos, né, tanto na sociologia quanto no direito, no ensino, a gente recorre à literatura, recorre a filmes como exercício de abstração para poder, dialogando com eles, explicar a teoria. Mas eu não sei se é isso que a Martineau está querendo aqui, não. O que a Martineau está querendo? Que a gente discuta se a literatura ela representa ou não representa como a sociedade se pensa, como a sociedade se comporta, como a sociedade se manifesta. Então, em vários momentos eu vou chamar a atenção aqui para as perspectivas, como diria o Norbert Elias, né? Essa noção perspectivacional, lá no Introdução à Sociologia, que a Martineau vai ter em relação a esse tema, tá bom? Quem influencia o quê, quem reflete o quê. E aí vamos lá, tá na página 148 desse livro aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda Alcântara, aqui do campus de Governador Valadares, Universidade Federal de Juiz de Fora. E esse livro, Como Observar Morais e Costumes, da Hersh Martineau, é o primeiro de uma série que eu quero trazer para discutir com vocês. Bom, vamos lá. Martineau, na página 148, diz o seguinte, abrindo o tópico, literatura e filosofia. Os assuntos da literatura das nações, como um meio de tornar-se familiar com suas ideias morais, são tão vastos para serem ampliados aqui. As considerações conectadas com isso serão tão óbvias, assim que o viajante, para quem elas não ocorreriam, possa ser apenas pouco qualificado para o trabalho de observação. Está claro que nós não podemos conhecer a mente de uma nação não mais do que a de um indivíduo, por apenas olhar para ela, sem ouvir qualquer discurso. A literatura nacional é o discurso nacional. Eu vou só chamar a atenção aqui para um ponto. Veja bem, essa é a mesma Martineau que lá na primeira parte disse que a gente tem que observar as coisas, que discurso é só um exemplo do que são as coisas, né? Então fiquem atentos a isso. A literatura nacional é o discurso nacional. Por este são proferidos suas ideias e sentimentos prevalecentes. É necessariamente assim. Para livros que não encontram simpatia de números, morrem imediatamente, e livros que incidem sobre as simpatias de todos nunca morrem. Entre os dois extremos, de livros que comandam as simpatias de uma classe e aqueles que são o deleite de todos, existe uma gradação extensiva, a partir da qual o observador cuidadoso pode quase emoldurar para si mesmo uma escala de morais e costumes populares. Então, existe para ela uma correlação entre essas coisas. Eu quero dizer, é claro, em países onde existe um copioso clássico, uma crescente literatura moderna, um povo que acontece de ser sem literatura, os americanos, por exemplo, devem ser julgados tão cautelosamente quanto deve ser por tais outros meios de expressão como eles podem ter, as instituições políticas que a presente geração formou ou assentou, suas preferências na seleção da literatura de outros países e assim por diante. Então, olha, primeiro momento aqui de identificação, ela está falando sobre as morais prevalecentes, ela está falando sobre o fato de que a literatura, nem toda literatura que existe, ela representa uma comunidade. Uma das formas que a gente pode ver isso é exatamente se ela é recepcionada ou não. É problemático isso, porque pode ser que a própria sociedade não queira ver aquilo que ela representa, né? E como ela pode ser representada na literatura. A outra questão é que, bom, e os países que não têm uma literatura assentada, reconhecida? Ela vai sempre falar dos clássicos e da literatura nova. Daqui a pouco ela introduz a questão da literatura nova. Ela vai dizer, isso também é um elemento importante. Como é que eles dialogam, se é que dialogam, com a literatura de outros países, né? Em que medida isso os faz sentir também representados. E aí ela continua, mas existe um perigo maior deles serem compreendidos do que pode alguma vez existir no que diz respeito a uma nação que fala para si mesma através de livros. Então é muito mais fácil para Martineau compreender
as noções morais gerais. Essa é a última parte do capítulo Noções Morais Gerais, que está lá na parte o que observar, né, para a gente passar para a seguinte, e ela está dizendo que esse é um elemento, é uma coisa, né, mas é uma coisa que materializa um discurso, foi a questão que eu coloquei anteriormente para vocês. Então, existe o perigo da incompreensão aí nesse país onde a literatura não está disponível. Aí, entre aspas, ela citando um trecho da Edith Bourguieville, no volume 66, página 309. Aí ela cita o seguinte: um país que não tem literatura nacional, fecha aspas, escreve um estudante prestes a se tornar homem, abre aspas, ou uma literatura tão insignificante para forçar seu caminho para o exterior, deve sempre ser para seus vizinhos, no mínimo em todo aspecto espiritual importante, um desconhecido e mal estimado país. Suas cidades podem figurar no nosso mapa, suas rendas, população, manufaturas, conexões políticas podem estar gravadas em livros estatísticos, mas o caráter do povo não tem símbolo nem voz. Nós não podemos saber deles pela linguagem e pelo discurso, mas apenas pelo mero sinal e observação exterior de seus hábitos e procedimentos. Fecha aspas. No outro parágrafo ela vai continuar. O próprio fato de não existir literatura em uma nação pode, entretanto, produzir inferências quanto ao seu estado mental e moral. Existe um conjunto muito limitado de razões pelas quais um povo é sem linguagem. Na verdade, não é a linguagem expressa, né, na escrita, na literatura. Eles são bárbaros, primeira hipótese que ela elenca, ou eles são politicamente oprimidos, segunda hipótese. Ou a nação é jovem, terceira hipótese, e ocupada em prover e assegurar os meios de existência nacional. Ou, quarta hipótese, tem a mesma linguagem com outros povos e, portanto, a completa vantagem de sua literatura, como se não existisse o estrangeiro. Bom, essas parecem ser quase todas as razões do silêncio nacional, e qualquer uma delas oferece algum significado de discernimento dentro das morais e costumes do povo mudo. Ela chama de povo mudo, um povo que não tem literatura, é um povo que não se expressa, é um povo mudo. Quanto àqueles que têm expressão, ela retoma eles agora, eles também falam frescamente do dia a dia, ou eles mostram seus princípios e temperamento pelas escolhas que eles fazem dentro de seus próprios clássicos. O que for mais adequado com suas simpatias, eles habitam sobre. De modo que a seleção é uma clara indicação de quais as simpatias populares. O mesmo pode ser dito da comparativa popularidade de livros modernos, mas eles podem revelar somente um estado temporário de sentimento. Então, olha, pesquisador, tem que tomar cuidado com isso, né? Como é que a sua amostra representa a sociedade ou representa apenas aquele espaço temporal recente, né? Cuidado para não tirar conclusões apressadas, Martineau chamando a nossa atenção. O viajante tem que separar essa espécie de evidência dos mais importantes tipos que testemunham para as afeições e convicções permanentes de um povo. A revelação dos franceses em Voltaire, dos germanos em Werther e dos ingleses em Byron foi, em cada caso, uma revelação muito importante do sentimento popular, mas não é uma circunstância a partir da qual se possa julgar o caráter nacional fixado de qualquer dos três. Foi um sinal dos tempos e não um sinal das nações. Voltaire puxou para baixo certas construções que não poderiam suportar mais e foi adorado como um negador de inverdades, a mente popular estando então madura para a explosão de erros. Mas aqui finalizou a vocação de Voltaire. Os franceses estão agora ocupados a extensão da sua energia em fazer o que deveria para acompanhar a exposição de erros. Eles estão procurando a verdade. Tendo as pretensões de terem sido destruídas, eles estão agora propondo e tentando princípios e trabalhos que propõem novas e mais sólidas construções, encontram favor e preferência para tal como apenas expor e ridicularizar velhos pecados e equívocos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu continuo com a convicção, já disse para vocês, que a Martineau é institucionalista. São passagens como essa, em que ela fala das instituições como construções, os princípios que vão emergir daí desse debate sobre os erros e acertos, né, é que me trazem ainda mais forte essa convicção. Como um exemplo, né, apenas. Werther era popular porque expressava a inquietação e descontentamento universais sobre os quais não apenas a Germânia,
mas a Europa estava sofrendo. Então ela vai passando, citando vários exemplos de sociedades conhecidas. As multidões encontram seus inconfortáveis sentimentos proferidos por eles, e Werther foi, de fato, o gemido de um continente. Velhas superstições, tiranias e ignorâncias tornaram-se intoleráveis, e nenhuma forma era vista fora delas, e a voz da reclamação foi saudada com universal simpatia. Assim, foi com a poesia de Byron, adotada e ecoada como foi, e por algum tempo continuará a ser, pelos sofredores, sob a constituição aristocrática de sociedade, se eles são oprimidos pela força de fora, pelo cansaço, saciedade, desgosto de dentro. A Martineau cita muito Byron, viu, gente? O estado permanente da mente inglesa não é representado em Byron e não pode ser adivinhado a partir de seus escritos, exceto pela inferência das desgraças de uma ordem particular de mentes. Mas sua popularidade foi um admirável sinal dos tempos para tais observadores como eram capazes de interpretá-lo. Provavelmente, em todas as eras, desde que a caneta e a imprensa começaram seu trabalho, a literatura tem sido a expressão da mente popular. Olha que interessante. Mas parece ter se tornado peculiarmente forçosa com uma expressão geral tardia, e ela chama atenção. São coisas diferentes. A mente popular está expressa na literatura, ok, mas daí você inferir que ela é uma expressão geral, é preciso um pouco mais de cuidado. Qualquer que seja a verdade que possa existir em especulações sobre a infrequência crescente de trabalhos mortais, imortais, entre aspas, sobre a era tendo passado para a produção de livros, os quais devem se tornar clássicos, parece que a literatura assume cada vez mais o caráter de cartas escritas, para aqueles que seus assuntos podem preocupar e se tornando cada vez mais uma expressão familiar das mentes gerais do cotidiano. No trabalho popular moderno da Germânia, existe profundo e caloroso sentimento religioso, enquanto mais inabalável o exame dentro da filosofia e fato de revelação é amplamente encorajado. Na Inglaterra, existe um gosto crescente por trabalhos que exibem a vida da mais baixa ordem da sociedade, apesar de todos os preconceitos aristocráticos parecerem na prática tão fortes quanto nunca. Isso parece indicar que nossa filosofia tem uma tendência democrática sobre a qual uma opinião geral será formada, que em tempo será expressa na prática. Os franceses, de novo, estão devorando a taxa de 2 volumes a cada 3 dias, novelas, que são, de fato, cartas para aqueles que podem preocupar sobre a condição e perspectivas dos homens e mulheres na sociedade. Olha aí o papel das novelas, gente. E como é que ela reconhece isso? Ela que já tinha sido uma escritora famosa, com 9 volumes de novelas de economia política. Conviveu com Charlotte Brontë e outras, A posição social da mulher é um tópico proeminente. Desculpa, pulei um trecho. As imagens, notem que ela vai falar que a literatura traduz imagens, mostra imagens, fixa imagens. As imagens são alguma coisa mais que meros delineamentos. Elas carregam com elas princípios pelos quais a posição dos membros da comunidade deve ser testada. A posição social da mulher é um tópico proeminente. Os primeiros princípios da organização social estão envolvidos na base das histórias mais simples, e a recepção universal desse produto da literatura mostra que aqueles a quem diz respeito são todos. O que uma enorme perda de conhecimento deve o viajante sustentar que omite para observar e refletir sobre o espírito da nova literatura de um povo ou de suas preferências entre a literatura do passado. Ele deve notar se um povo tem recentes produções dramáticas, se não, se por quê, os tempos são desfavoráveis para aquele tipo de literatura. E se existe produção dramática, quais são as imagens da vida que elas apresentam? Ele deve obter, no mínimo, alguma ideia geral do que a filosofia mental da sociedade é. Não tanto porque a filosofia mental afeta a mente nacional, quanto porque emana disso. É um material bruto, ou um analítico refinado, ou uma volumosa filosofia mística? A primeira é usualmente encontrada em estágios céticos da mente de uma nação, a última em sua saudável infância, enquanto a outra é raramente encontrada em todas, exceto como produto de uma mente individual de uma alta ordem. Bom, poucos viajantes terão oportunidade para dar muita atenção para essa parte da sua tarefa de observação. Como entre todas as nações da Terra, não existe uma em 10 que tenha qualquer filosofia mental de tudo. Todas têm ficções,
outra que não seja dramática, isso deve ser um dos altos pontos da visão do observador. Não existe necessidade de gastar palavras sobre essa proposição. Não requer prova de que as ficções populares de um povo, representando em seus afazeres diários e sentimentos comuns, devem ser um espelho de seus sentimentos, convicções morais e de seus hábitos e costumes sociais. O dizer isso é quase como oferecer uma proposição idêntica. O viajante deve estocar seu transporte com as ficções mais populares, quer do dia atual, quer de um tempo recente ou antigo. Ele deve encher seu lazer com ele. Ele deve separar o que eles têm que é agradável com seu próprio hábito da mente, daquele com o qual ele pode, no mínimo, simpatizar e pesquisar dentro da ordem do último. Isso será qualquer coisa de um guia para ele, como para o que é permanente e universal nos sentimentos e convicções do povo, e o que é para ser considerado como uma distintiva característica da sociedade particular ou do tempo. Então, ele não pode caminhar segundo seus gostos, né? Ele tem que observar o que a sociedade mostra para ele nessa literatura. E notem bem, a Martineau está dizendo que onde quer que o viajante vá, ele deve observar essa literatura e encher a sua bagagem com ela. Ela mostra isso muito claramente no seu site na América. Quando ela chega para jantar nas hospedarias, a primeira coisa que ela procura são os livros que estão lá disponíveis, qual que é o gosto popular daquela localidade. E aí, para fechar o último parágrafo, já estamos com 16 minutos de vídeo, impossível, exceto pelo uso diligente desses meios, que o observador deve aprender muito das noções morais gerais dos povos que ele estuda, do que eles aprovam e desaprovam, o que eles evitam e o que eles procuram, o que eles amam e o que eles odeiam, desejam e temem, do que em resumo lhes rende mais problemas ou paz internos. Bom, destaco aqui quando a Martineau fala das imagens da vida, né? Dessa mente nacional que é expressa pela literatura. A gente termina aqui a parte 2 do livro, Como Observar Morais e Costumes. A parte 2 não, desculpa. O capítulo Noções Morais Gerais. E nós vamos começar no próximo vídeo com um novo capítulo. Aí já o vídeo 25. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem os comentários para a gente poder abrir o debate sobre esse texto e conversar um pouquinho mais sobre a Herbst Martineau. Um abraço, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela companhia. Até a próxima.